Caiu tudo, recomeçamos. Pra quem tá assistindo isso gravado. Se alguém tá assistindo isso gravado. É... Então vamos lá. Voltando. Silício, oxigênio, silício, dióxido de silício, componente da areia, usado no vidro, tema de redação. Foi muito importante esse ano, vai receber um destaque. Ano passado também, porque ano passado foi o ano internacional do vidro. Então, todo esse destaque e também muito destaque na química vidraceira, né? Seguido pelo alumínio. Então, desconsiderando os ametais, né, que no caso do oxigênio, em primeiro lugar, a gente pode destacar o Cial como componente da Terra. Tanto que o nome de uma das camadas da crosta terrestre é Cial. Por quê? É a junção de silício e alumínio. Depois, hidrogênio, sódio, cálcio, ferro, magnésio, mas isso aqui a gente já vai esquecendo. Os três mais importantes, os três primeiros: oxigênio, silício e alumínio. Aqui em quantidade de átomos, aqui mesma proporção dos três primeiros em quantidade de massa. Prosseguindo, agora vamos entrar um pouquinho mais em mineralogia, que é interessante, mas também é muito nome, não precisa decorar eles, com certeza não. Vamos começar com os minerais. Vai ser a concentração de o que é um mineral, né? Um mineral é a concentração de diversos elementos químicos em depósitos locais. Esses depósitos locais são chamados de jazidas. Ou seja, em uma jazida, a gente vai ter a concentração de um elemento em específico. E isso vai dar origem a um mineral. Quando o mineral tem valor comercial, ele recebe o nome de minério. E essa nomenclatura é importante somente comercialmente, mas costuma ser cobrado mais em geografia, mas a química também aborda. Aqui são alguns minérios importantes, como a galena, que é enxofre e chumbo, mas decorar, o que decorar? Bauxita é importante, hematita é importante, pirita é importante e piroluzita no máximo. Então destaques: hematita, bauxita, piroluzita e pirita. Simplesmente. E a pirita é legal saber por causa do nome Ouro dos Trouxas. E essas histórias contextualizadas, que daí você vai, volta lá na alquimia, conta a história do alquimista que descobriu essa pedra, ou de algum minerador que encontrou essa pedra e ganhou e não conseguiu vender, e quando foi vender ficou surpreso. Essas curiosidades são muito importantes porque elas contextualizam questões. Então, disso aqui tranquilo, hematita e bauxita lá em cima, o resto, no máximo ouro dos trouxas, que é a pirita. Cadê? Tem aqui a pirita? Pirita. Só que nessa imagem ela tá muito pouco dourada. Deixa eu ver se eu acho uma imagem melhor da pirita, que é interessante. Pirita. Aqui temos uma imagem mais dourada. Ela é assim, dela parece ouro. Prosseguindo. Elementos que se encontram livres. Os metais nobres, ouro, platina, cobre, prata, e alguns ametais, como por exemplo o carbono na forma de grafite diamante e o enxofre. Metais, elementos livres é interessante, mas nunca vai ter uma pergunta direta sobre ele. Ah, quais são? Não. Você provavelmente ele vai estar no meio de um verdadeiro ou falso, então é mais tranquilo. Conceito de rocha. O que é uma rocha? Ela vai ser um aglomerado, uma mistura de diversos minerais. A rocha pode ter diversas origens, ela tem características próprias como a dureza, a densidade, a cor, o brilho.
Agora vamos para a geografia, que é os tipos de rocha. Rochas magmáticas ou rochas ígneas, que são aquelas formadas pelo resfriamento do magma. Elas podem ser extrusivas ou intrusivas. Extrusivas são aquelas que se resfriam do lado de fora, em contato com, por exemplo, a água. Elas se resfriam mais rapidamente. Essas rochas também são interessantes de estudar no contexto de vidros, porque, né, vidros, tema do ano, basicamente. Porque essas rochas elas vão se resfriar rapidamente, em contato muitas vezes com a areia, né? O magma se resfria em contato com a areia também. E no lugar da areia se forma a obsidiana. Então você vai ter a obsidiana, que seria um vidro contaminado com matéria orgânica. E por isso a cor preta dele, né? Aquela cor escura, advém da matéria orgânica. E próximo, rochas magmáticas extrusivas. Rochas intrusivas, aquelas que vão se resfriar, né, dentro de crateras vulcânicas, ou seja, muito lentamente. Exemplos de rocha. É legal saber? Para geografia, sim. Para química, esquece. Rochas sedimentares. A partir do processo de erosão de outras rochas, fragmentos, né, os sedimentos das rochas erodidas, caem em vales. Esses vales fazem com que uma série de camadas se forme e com uma determinada pressão e o passar do tempo, ele se solidifica formando uma rocha em camadas, uma rocha sedimentar. Exemplos, não precisa. Rochas metamórficas, aquelas que vão sofrer grandes temperaturas e pressões e vão se transformar em outro tipo de rocha. Recebem o nome de rochas metamórficas. E fósseis são estruturas encontradas em rochas sedimentares, onde matéria orgânica cai entre as rochas sedimentares e elas vão sofrer o processo de fossilização, onde diversos minerais. Qual que é o nome da palavra? Contornam, não era contornam, mas vou usar essa. Contornam essa matéria orgânica e petrificam essa matéria orgânica, formando essa ideia de um esqueleto mineral. Esses são os fósseis. Terminamos a parte descritiva. Agora vamos para a parte que importa. A parte que a ONC quer trabalhar, que são os tipos de poluição de solo. A gente também vai entrar em geografia, não tem como, é muita coisa para falar. Mas vamos lá. O primeiro é a acidificação do solo, né? Que pode estar muito relacionado com a chuva ácida, que a gente já viu na poluição do ar, e também pode atrapalhar a água, ou seja, a chuva ácida é um fenômeno péssimo. Corrosão de estátuas, acidificação do solo, do mar, poluição atmosférica, são uma série de fatores que ela vai afetar nas três partes que a gente estudou. E para tratar a acidificação do solo, é necessário? Para plantações para alguém que planta é muito necessário se fazer o tratamento de um solo muito ácido ou um solo muito básico atrapalham o cultivo de certas plantas. E para isso, o tratamento do solo ácido, né, é a famosa calagem. Você vai adicionar cal, óxido de cálcio. Já vamos abrir aqui o famoso, né, que não pode faltar. Então você coloca a cal no solo. Cal reage com água, forma hidróxido de cálcio, que é uma, no caso faltou isso aqui. Yay! Forma o hidróxido de cálcio, que é uma base, e vai estabilizar, né, vai neutralizar essa acidez do solo, proveniente, muito provavelmente, de chuvas ácidas. Tranquilo.
Outro tipo de poluição, deficiência de minerais. É considerado uma poluição do solo? É, porque é a ausência de uma substância comum no solo. Então, por exemplo, um solo infértil, um solo sem nitrogênio, por exemplo, é considerado um solo poluído. Porque é muito comum. Qual outro fenômeno, né, pode tornar essa ausência de minerais muito comuns no solo, essa lavagem dos minerais? É, se eu, se eu não me engano, tem outro nome isso? Exatamente. Tem dois nomes. Eu lembrava somente do nome extração por solubilidade, mas o nome mais comum que eu tinha esquecido é a lixiviação. A lixiviação, então, é o processo de lavagem do solo, ou extração por solubilidade. Chove, 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 chove no solo, e os minerais que estão presentes nos solos se dissolvem na água e são lavados do solo. Outro processo de poluição do solo, o acúmulo de ferrugem no solo, que também está relacionado ao pH. O, o nome desse processo, eu também não lembro. Laterização, nossa, não ia lembrar desse nome mais nunca. É, então, é a laterização, mas se você também quiser manter só os nomes da química, que é extração por solubilidade, pode fazer. Acúmulo de ferrugem no solo. Não, isso. É o que você falou. Quando a água passa, ela vai dissolver o mineral e vai ir para os aquíferos, por exemplo. Ou quando, se ela não conseguir penetrar completamente no solo, ela vai encontrar, por exemplo, a rocha mãe desse solo e vai escoar e simplesmente ser escoada. E sabe aquele ciclo da água, o ciclo da água lento, que é o ciclo com infiltração? Então ela vai participar desse ciclo, podendo ir ou para um aquífero ou escoar sobre a rocha mãe. Sobre danificar a água, ela com certeza vai aumentar a concentração de minerais nessa água, vai ser uma água muito mineralizada. Dependendo da concentração, pode se tornar imprópria para consumo. Se for uma concentração absurdamente alta, sim, mas nunca vai atingir essa concentração. Vai ser uma água com maior teor de minerais. Então, quando você pega a sua garrafinha de água, você está lendo ali as substâncias que compõem nela, as informações nutricionais dela. Se for uma água, por exemplo, de um aquífero que os solos próximos dele ocorrem esse fenômeno, você vai notar a presença maior de minerais nessa água, mas danificada ou imprópria para o consumo, não. Vai ou ir para o aquífero ou vai escoar sobre a rocha mãe, que é aquela rocha que origina o solo. Voltando para a laterização, né, é um processo de esgotamento do solo onde há um acúmulo de ferro nesse solo e esse acúmulo vai formar uma capa ferruginosa, né, uma capa de ferrugem sobre o solo. Esse é um processo de tratamento mais difícil, porque ele também vai estar relacionado com a acidez do solo, então também vai ter o processo de calagem, mas esse solo é menos recuperável. Dos três, dos três fenômenos, o que é realmente mais difícil de se recuperar seria a laterização. Eu acho que a gente já passou, né, por poluição do solo. Agora podemos ir para outra parte, outra parte. Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui.
Isso aqui é uma revisão dessa parte de conceitos e características da matéria, corpo e substância e conceitos de energia? Ou tranquilo? Foi uma das primeiras aulas que a gente teve? Tá, tá bom. Então, eu vou dar isso aqui como revisado, porque a gente já teve lá no comecinho. Pô. E eu vou passar então a ideia de substância. Vamos lá, vamos lá. A gente tem que trabalhar com substâncias e misturas. Eu acho que essa é a parte que é um pouco confusa, a ideia de o que é uma substância e como ela funciona. O que é uma substância? Substância é tudo aquilo que não é mistura. Ou seja, quando um composto se encontra puro. Como assim um composto se encontra puro? Vamos lá. Se eu tiver H2O, um frasco cheio de H2O, eu tenho uma substância pura. Mas que tipo de substância é essa? Seria uma substância pura composta. Por quê? Porque eu tenho dois elementos químicos presentes nela: o hidrogênio e o oxigênio. Se eu for trabalhar então uma substância pura, ou uma substância simples, toda substância é pura. E uma substância simples seria, por exemplo, um frasco contendo um gás nobre. Por exemplo, o argônio seria somente Ar dentro dele. Então, essa seria a diferença de substância simples e substância composta. Quando é somente um elemento, temos uma substância simples. E aqui temos uma substância composta. Gente, não sei escrever. Eu realmente não sei escrever. Essa parte também é só memorização. Mais de um elemento, substância pura composta. Lembra? Falar de substância pura é uma redundância? É uma redundância. Mas é um bom jeito de decorar. Substância é sempre pura. Então, H2O, substância composta. Por quê? Porque tem hidrogênio e oxigênio. Se eu pegar NaCl puro, é uma substância composta, porque tem sódio e cloreto, ou cloro. Se eu pegar qualquer gás nobre, argônio, xenônio, gás oxigênio também vai entrar, O2. Gás hidrogênio, H2. Todos substâncias simples. Por quê? Somente um elemento químico. E aqui temos dois elementos químicos em uma só. Agora vamos passar para outra parte. Legal, mas nem tudo é puro. Concordo. Na verdade, a grande maioria das coisas no dia a dia não é pura. Então, como é classificada? Isso é classificado como misturas. As misturas podem ser de dois tipos. Podem ser misturas homogêneas ou heterogêneas. As misturas homogêneas são aquelas que possuem somente uma fase. Isso levando em consideração microscopia. Porque, por exemplo, quando você olha o leite, você fala, legal, o leite é homogêneo.
Mas em microscopia você consegue claramente ver no leite a separação das gorduras que formam a nata e do que você consegue perceber múltiplas fases. O que classifica ele como uma mistura heterogênea, mas depois a gente entra lá. Que tipos de misturas homogêneas a gente pode citar? Lembrando que misturas homogêneas também podem receber o nome de solução. Então, mistura homogênea e solução é a mesma coisa. Mistura, por exemplo, de algum tipo de sal, de um sal solúvel, né, e água. Para isso é legal decorar até as regras de solubilidade. A regra maior de solubilidade, semelhante dissolve semelhante. Uma substância polar dissolve uma substância polar. Então, qualquer mistura que tenha uma substância polar e água vai ser considerada uma solução. Resumidamente, é isso. Fala semelhante, é tipo assim, a polar é polar só, ou tem mais uma característica que faz um troço semelhante? Apolar e apolar, polar ou polar, são os semelhantes. É só isso. Para essa regra é somente isso. Beleza. E isso influencia na solubilidade, né? Então, se for duas coisas polares, uma vai ser solúvel na outra em quantidade determinada. Se não se respeitar esse ponto, né, que seria abaixo da saturação, vai ser solúvel, você vai ter uma solução, você vai ter uma mistura homogênea. Vamos lá, agora vamos para outra análise. Para análise de misturas heterogêneas. E então vamos lá. Numa mistura heterogênea, a gente vai ter a presença de diversas fases, como por exemplo água e serragem, água e areia, água e óleo. E isso também é legal de se estudar à luz dessa outra comparação que eu fiz, que é, uma solução é uma mistura homogênea. Mas existem outros graus de dispersão de um líquido em outro ou de uma substância em outra, que seriam a dispersão grosseira e a dispersão coloidal, que seriam coisas semelhantes à solução, só que com partículas maiores. Na dispersão grosseira, a gente consegue ver a olho nu. A gente estaria olhando para uma substância e a gente estaria falando, nossa, dá para claramente ver. É ser tipo serragem e água. Dá para ver as duas fases claramente a olho nu. E a dispersão coloidal seria aquela que tem duas fases, mas somente na microscopia, que também é considerado uma mistura heterogênea. Dentro das dispersões coloidais, podemos citar a maionese, o aerosol, a gelatina. São todas dispersões coloidais, ou seja, são todas misturas heterogêneas, porque em microscopia a gente vê. E a mais fácil, né, a dispersão grosseira, que a gente já vê partículas enormes dispersas num líquido, que seria o caso da água e do óleo. E dentro da dispersão coloidal, a gente pode levar em consideração também coisas que não são coloidais. Por exemplo, a maionese. A maionese, antes, ela não é coloidal. Se eu não me engano, é ovo e mais alguma coisa que eu esqueci. Eu acho que vinagre, ovo e vinagre. E, e o ovo serve, e alguma parte do ovo serve como agente emulsificante, ou seja, ele transforma em uma dispersão coloidal. Não sei se esse exemplo foi o melhor, porque eu não lembrava do que é feita a maionese, mas o ovo é um agente emulsificante. Não deu pra entender. Maionese é bom, pelo menos. Maionese é bom. Resumidamente, temos isso na parte de misturas, substâncias simples ou compostas, misturas, homogêneas ou heterogêneas, sendo homogêneas soluções, heterogêneas podemos ser dispersão coloidal ou dispersão grosseira. Essa parte tranquilo? Tranquilo por enquanto. Então,
Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu acho que essa parte também, como a gente já viu o ciclo da água, dá pra gente fazer agora essas duas, esses dois temas. Então eu vou passar por eles rapidinho. Vamos, né, nas próximas aulas pegar esses temas mais tranquilos, só dar uma revisada e depois sobra os tarambucos pra gente fazer. Então vamos lá. Mudança de estado físico e mudanças no estado da matéria. Aquele processo, né? Todo aquele ciclo, famoso ciclo da água. Sólido, líquido, gasoso, fusão ou... Isso aqui é acentuado? Eu acho que não. Liquefação. Passou... nossa, passou muito, mas... Só para ter o outro nome. Daqui para cá. Vaporização. E lembrar, né, que a gente já discutiu a diferença entre vaporização, evaporação, ebulição e calefação. Vaporização. Gente, liquefação não é nem aqui, eu chapei completamente. Não, mas pra decorar isso daí tem que bater palma pra quem decora. Uau, pronto. É tanto nome diferente pra mesma coisa. Normalmente eles recebem muitos nomes diferentes, mas é isso. E aqui, a solidificação. Gente, eu não lembro da... Que aqui é condensação. Eu não sei onde vai a liquefação. Eu me esqueci completamente. Então vamos sumir com ela. Depois eu coloco ela, depois que eu... Solidificação. Aqui, vamos lá, de... Condensação. Esses aqui são os nomes mais comuns que você vai achar na química. Fusão, vaporização. E na vaporização pode vir todas aquelas variações, né? Vaporização, ebulição, condensação, calefação. Calefação é menos comum. Aqui, do gasoso para o líquido, condensação, o mais comum. E por último, do líquido para o sólido, a solidificação. E agora eu vou olhar a liquefação. Liquefação pode ser sinônimo de condensação. Então liquefação era aqui mesmo. Se você quiser chamar de liquefação, você pode, mas não é tão comum. Liquefação. E daí tem o processo extra, que normalmente só aparece no ensino médio, que é o de sólido para gás, que é a sublimação.
Alguns dos esquemas colocam o processo inverso como ressublimação, mas eu não gosto de trabalhar isso porque a sublimação e a ressublimação elas não são fixas. Não é tipo, sempre que é do sólido para o gás é sublimação ou sempre que é do gás para o sólido é sublimação. Não. Vai depender do que o enunciado falar. Se o enunciado falou que foi um processo do sólido para o gás e ele chamou de sublimação, o processo do gás para o sólido vai ser a ressublimação. Se ele falou que do gás para o sólido ele chamou de sublimação, então o do sólido para o gás é a ressublimação. É variável. Esse conceito não é definido, ele muda de acordo com os enunciados e você vai ver todo tipo, você vai ter lugar que vai chamar de sublimação e sublimação de novo, não vai nem chamar de ressublimação. Você vai ter gráficos que colocam sublimação sempre em cima e a ressublimação sempre embaixo, então, do sólido para o gás, sublimação, do gás para o sólido, ressublimação. Esse particularmente é o que eu mais gosto, mesmo eu sendo defensor de do sólido para o gás ou do gás para o sólido é sublimação, vai depender do enunciado quem vai ser a ressublimação. Tranquilo? Tranquilo. Outra parte importante. 3 exemplos de substâncias que sofrem sublimação. Claro, nas condições de pressão ambiente. No caso, um ATM. E 2, iodo. CO2, gelo seco. E naftalina, ou naftaleno também pode ser chamado de naftaleno. Que eu não vou colocar a fórmula, porque é uma fórmula orgânica grande. Mas essas 3, naftaleno, iodo e CO2, tem que decorar. Provavelmente vai aparecer, vai falar, nossa, sabe aquelas máquinas de fumaça? Gelo seco. Já fez teste para identificação de impressão digital? Iodo. E assim por diante. Tranquilo essa parte. Agora vamos para outra parte, para continuar o nosso intensivão, né? Intensivão Enem. Só falta ver orgânica. É o nosso intensivão aqui. Falta orgânica mesmo, mas orgânica não cai. Então a gente foge completamente de orgânica. Em nenhuma Olimpíada Nacional cai, né? Não. Às vezes aparece uma questão, mas é tipo uma questão na Olimpíada inteira, então. E é só aquelas que não tem conteúdo programático, né? Então, tipo, no TVQ talvez você encontre. Às vezes no QSP aparece uma, mas quase nunca. Agora na internacional cai, né? Na internacional cai e é uma tristeza. Eu vou te falar que parece um acidente. É assustador o negócio, porque tipo, a gente quando a gente estuda orgânica, a gente vê nomenclatura, função, reação, tá. Ô, meu pai. Nas internacionais é análise de estabilidade em diferentes graus de saturação. Tá, Quando estabilidade já complicou. É É estabilidade de saturação. moléculas orgânicas em diferentes. Nossa, quando eu vi uma questão dessa, essa aí me pegou de jeito. Eu falei, nossa, legal, eu realmente não sei orgânica. Ah, tem tempo ainda. Não, Ou daí não. eu. Daí ali, ó. Você não tá vendo, mas ali, na ponta daquela prateleira ali, tem o bichano da orgânica. O bichão. O bichano da orgânica que eu comecei a estudar, e daí agora eu sei o que eu. Eu sei fazer o que eu tinha que fazer. É, Mas é feio. não é um caminho muito legal de seguir. Mas então, voltando pra parte tranquila, graças a Deus, que eu até já deixei marcado aqui, que são os fenômenos físicos e químicos. Eu acho que isso aqui é muito tranquilo. Principalmente você que está no primeiro ano, né? Que no primeiro ano a gente faz toda a introdução à química para aquelas escolas que não tinham química no Fundamental 2, né? Então, o que nós vamos ter? A diferença de processos químicos e físicos. Processo químico, alteração das substâncias envolvidas. Se qualquer componente for alterado, a gente tem um processo químico. Processos físicos. Não ocorre
a alteração química dos participantes da reação. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode citar um amassado de um carro, a gente pode citar a mudança de estado físico, a gente pode citar amassar um papel, esticar um papel, cortar um papel. São todas mudanças físicas. Alterou a estrutura química de qualquer substância, a gente vai ter uma reação química. A gente vai ser considerado um processo químico. Então, vamos lá. O que pode indiciar isso? Emissão de luz, mudança de cor, mudança de odor, esfriar ou esquentar, né? Liberação ou absorção de calor, mudança no sabor, mesmo isso não sendo ideal para o laboratório, mudança no tato, qualquer mudança em propriedades organolépticas nos gerais, que são aquelas que são percebidas pelo sentido, né? Cor, luz, paladar, tato, emissão de ruído mesmo, eu acho, não lembrando. Existem reações com emissão de ruído. Acabei de lembrar de qualquer explosão. Emissão de ruído, todas reações químicas. Lembrando que a emissão de ruído ela não é tão interessante porque às vezes batidas a energia é dissipada no som e nem sempre é uma reação química. Leve isso em consideração. Mudança da massa, mesmo Lavoisier falando que a massa sempre se conserva, num sistema aberto, quando tem a emissão de um gás, a massa muda. Então, consequentemente, pode ser usado para se destacar um processo químico, uma reação química. Essa parte eu passei super rápido, tranquilo? Tranquilo. Reação é tudo aquilo que mexe no negócio. No DNA do negócio. Deixa eu voltar aqui. Substâncias e misturas, a gente já falou um pouco. Black. Propriedades gerais organolépticas eu quero deixar para falar com material já mais embasado, que isso aqui é importante pra caramba, para reconhecimento de substâncias principalmente, separação de misturas também. Substância simples e composta, a gente já viu. O método científico. O método científico eu acho que você já conhece, né? Inaugurado por Galileu Galilei. Ele consiste em uma série de etapas para comprovação do conhecimento, né? Isso aí é até um estudo sociológico de epistemologia, que é o estudo de como surge o conhecimento. E Galileu ele defende, né, que primeiro um fenômeno tinha que ser observado, reproduzido, testado, depois você tem a formulação de uma hipótese. Se essa hipótese for confirmada pelo meio científico, então nós temos a ideia de uma lei. As leis surgem depois de todo um processo de testes a partir das hipóteses que surgiram nos testes e nos cálculos sobre um determinado fenômeno. Essa análise do método científico de Galileu, ela é quantitativa, ela é qualitativa também, ela passa por ambos. Para a ideia do método científico, é legal olhar aqueles esqueminhas. Aqui. Então, vamos lá. Vamos lá. Esse aqui está em espanhol. Deixa eu ver se eu acho um que é bom que não esteja em espanhol. Ou que seja visível. Esse aqui é interessante. Observação. Você vai observar. Sempre que
a... Por exemplo, eu encosto um papel numa chama, ele entra em combustão. Essa é a minha observação. Daí eu vou criar uma hipótese. Eu começo a ver, eu vi um papel pegando fogo ao entrar em contato com a chama do fogão. Eu crio uma hipótese. Sempre que um papel entrar em contato com a chama do fogão, ele vai entrar em combustão. E daí eu começo a testar. Eu coloco papel, coloco papel, coloco papel, coloco papel, coloco papel. Se comprovou, essa experiência vira uma lei. Não se comprovou. Por exemplo, eu coloquei um papel molhado e ele não entrou em combustão. Putz, daí eu posso tentar formular outra hipótese. Caso o papel esteja seco, toda vez que. Daí essa minha outra hipótese vai para uma série de testes. E da lei se torna uma teoria. Tranquilo, né? Método científico também não tem muito segredo. É legal ter esses esquemas? É legal ter esses esquemas. É decorado? Só uma perguntinha. Qual que é, tipo, a diferença entre lei e teoria? Tipo, não é a mesma coisa? Então, a, a formulação de uma lei seria somente o postulado principal, somente o que você fala. E a teoria, ela já vem com uma série aqui, né? Esse esquema tá um pouco mais completo, até acho que ajudaria. Ah, tá. É uma página da Wikipédia e não abriu a imagem. Mas então, nossa, eu consegui abrir a mesma coisa duas vezes, meu Deus. Você vai ver aqui que a teoria e a lei. Então a lei vai ser aquela frase geral que a gente sempre vê. Ah, tananã, tananã, tananã. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Essa é uma lei, a lei de Lavoisier. A teoria de Lavoisier seria não só a lei, mas acompanhada de todo o método científico, de toda a experimentação que ele fez. Mas isso também varia de autor para autor. Normalmente, às vezes, eles até usam como sinônimo. Mas se for procurar uma diferença realmente direta no que o próprio Galileu falou, é essa. A teoria é tudo junto, seria o compilado geral, enquanto a lei é somente o resumo. A teoria, ela, tipo, tem argumentação. Ela tem toda a argumentação, ela é toda justificada. Pensa Uhum. assim, tenho uma tese de mestrado. Minha tese de mestrado, a conclusão da tese é a lei. A tese em si é a teoria. Ah, tá. Beleza. Mas esse nível de profundidade com certeza não cai. Você pode até adotar como sinônimo. Método científico. Conversado. Propriedades e identificação de substâncias, isso aqui eu quero guardar. Teoria e estrutura atômica, isso aqui a gente já teve uma boa conversa, né? Tá tudo tranquilo? Quer uma revisão? Acho que a gente já conversou isso, né? Tá tranquilo, eu acho. A gente no início do ano a gente teve uma boa conversa sobre modelos atômicos, passou modelo atômico de Dalton, bolinha de bilhar, modelo atômico de Thomson, a ideia do pudim de passas, entra Rutherford com o modelo planetário, depois um aluno de Rutherford, o Bohr, corrige a, os possíveis erros que tinha no modelo do do Rutherford. E daí depois entra o modelo de Schrödinger, né, o modelo quântico atual, que já não é mais o atual, mas É, pouco esse importa. daí vai cair? Com certeza não. Pode passar longe. Beleza. Nossa, e cada vez piora, cara. Meu Deus do céu. O que, o modelo? Vai ficando quanto mais perto do atual, mais pauleira vai ficando. Mas, tipo assim, você fala que não vai cair o, o novo do novo ou depois do Bohr? Depois do Bohr já não cai. Ah, tá.
Então, os modelos quânticos já pode esquecer. É legal saber, é basicamente um princípio universal da quântica, que é... Ah, se você sabe a velocidade de um elétron, você nunca vai saber a posição dele. E se você sabe a posição de um elétron, você não sabe a velocidade dele. É o máximo que você precisa saber no modelo quântico. Números quânticos eu quero revisar, porque dá trabalho. Nossa, nossa, cai hibridação. Tá, isso aqui vai ser pauleira. Tabela periódica eu também quero trabalhar, junto com identificação depois. Ligação, também vou dar uma passada, eu acho melhor. Reações químicas também. Os quatro. A gente já conversou um pouquinho, né? Não sei se você lembra sobre os 4 tipos de reações químicas. Da química inorgânica, né? Porque como não cai orgânica, quando ele fala reações químicas, são as 4 reações principais: decomposição, síntese, dupla troca e simples troca. Falou um pouquinho por cima, assim, eu dou uma lembrada, Uhum. assim. Ah, não, mas a gente vai passar por isso também separado. E daí tem aquele bônus que a gente sempre coloca, que é a combustão. Que é, pá, resvala na orgânica ali, você fala, olha o carbono, opa! A combustão só tem. É tipo a formulinha, né? O troço que dá É o um carbono. negócio, qualquer coisa com carbono, mais, CO2, mais O2, formando CO2 e mais alguma coisa. Pode ser água, se for um hidrocarboneto, ou qualquer outra substância orgânica sem ser uma cadeia heterogênea. Precisa ser uma Cadeia cadeia heterogênea. homogênea. Isso aí é da orgânica. A cadeia homogênea é aquela que tem na sua cadeia, né, somente carbono, hidrogênio, somente carbono em cadeia, ou seja, somente um carbono ligado no outro. Qualquer uma cadeia heterogênea seria que teria tipo um nitrogênio no meio. Então é carbono, nitrogênio, carbono. E daí o nitrogênio ele seria na combustão, né? Ele sairia na forma de algum óxido de nitrogênio. Mas isso não vai cair na Com água. certeza. Se for cair combustão, é combustão simples. Hidrocarboneto mais, que é carbono e hidrogênio, mais oxigênio, formando CO2 e água. Isso daí já dá pra lembrar tranquilo. Essa aí é tranquila. Estequiometria. Essa aqui a gente já passou bem. A chance de cair é muito alta. Você lembra? Lembro, eu vou ter que fazer mais. Vou esperar acabar uns negócios aqui que tá vendo um monte de trambolho aqui, um atrás do outro. Não, vai. Aí eu vou Agora eu acabar vou te aqui. falar que vai ficar feio. Já tá feio. E aqui as principais funções inorgânicas, que também é tranquilo, mas eu quero deixar uma aula para falar sobre elas, porque elas também são muito importantes. Função inorgânica, tipo, você fala. Que nem que você falou, a combustão, um negócio que dá um ácido mais uma base. Não, é ácido mais base que dá aquele troço lá, água. Neutralização, água e um sal. Isso. As funções orgânicas são uma função na química. O que é uma função? É uma parte em comum de certas moléculas que vai destacar uma propriedade delas. Como, por exemplo, quando você fala de um álcool, o álcool é uma função orgânica que seria um carbono terminal que faz somente ligações simples e uma delas é com OH. Isso aí é um nível já acima, seria uma função orgânica. E todos os álcools vão ter propriedades semelhantes, no mínimo. As funções inorgânicas são ácidos, bases, sais e óxidos. Óxidos, compostos relacionados com oxigênio. Qualquer composto e um oxigênio é um óxido. Sais, cátion e ânion, sal. Ácido, H mais ânion. E base, qualquer coisa, e OH. Normalmente um metal, né? Metal e OH. Como é que, tipo assim,
Eu tenho que decorar ou dá pra saber se eu tenho algo mais um cátion ou algum ânion? Tipo, geralmente quando eu vejo Então, tá escondido, não escondido, mas não se, não é que não se diz, eu esqueci a palavra. você vai ver uma fórmula, por exemplo, assim. É... Isso aqui. Você vai falar, bacana, tem uma hidroxila. O nome disso aqui é ânion hidroxila ou somente hidroxila. A hidroxila é uma característica comum de todas as bases. Daí você vai falar, nossa, esse composto tem hidroxila. Isso aqui é uma base. E daí você pode assumir que isso aqui é um cátion. Tem algumas coisas que não são metais, né, que não são cátions. Tem, por exemplo, o hidróxido de amônio. Tem o OH? Tem o OH. Isso aqui é uma base. Mas isso aqui são dois ametais. Mas é uma exceção. Hidróxido de alumínio. E também pela nomenclatura, né? Todas as bases recebem o nome de hidróxido. Base. Mas isso aí a gente vai entrar depois com mais detalhes também. Nomenclatura de compostos inorgânicos é uma coisa que eu quero passar de qualquer jeito, então você não vai escapar. Beleza, não vou escapar. Mas. Eu acho que a gente conseguiu dar uma boa compactada nessa lista, né? Que eu tava com medo de não acabar, o que, que a gente já tinha visto, o que, que a gente não tinha visto, o que, que eu quero passar com mais detalhes. E. Ah, a gente deu uma boa enxutada na lista com os conteúdos que a gente já tinha visto, né? Vai faltar o que? Laboratorial, que eu tô pensando em dar logo logo química laboratorial, porque é uma parte que eu gosto e não é difícil. É... Mas também eu tenho medo de não ser tão importante, então acho que eu vou priorizar outras coisas, principalmente essa parte aqui e essa parte aqui. Mas química laboratorial, na maioria é o nome dos vidrinhos, né? Na sua grande maioria vai ser a nomenclatura das vidrarias e aqui fala noções de segurança, né? Então, sei lá. Eu nunca vi o ANC cobrando noções de segurança, mas eu tenho medo de ser tipo, ah, não lamba o seu tubo de ensaio. É, por quê, né? Faz mal, hein? Lembra disso, não lamba o seu tubo de ensaio. O problema é se você não sabe que é um tubo de ensaio. Mas, por enquanto estamos tranquilos. Essa aula foi uma boa revisão. Não, a gente tá num progresso aqui que me deu até esperança de conseguir acabar tudo antes da ONC. Não, se continuar desse jeito aí, acaba até Ah, não. bem antes de você. Com certeza a gente não vai conseguir fazer, tipo, que nem hoje que a gente fez uma paulada de revisões de temas. Vai ser provavelmente, no máximo um, dois temas por aula. Mas, né, se a gente não tiver férias e eu completamente contra o pessoal da top, que é o que provavelmente eu vou fazer, porque eu sou tipo renegado da top. É, legal. É rebeldia. Então. E se eu conseguir. Se a gente fizer isso, com certeza a gente acaba. Mas é Não, claro que, né, se você tiver compromisso, você avisa, você fala, ó, tenho coisa nessas férias, você, não quero te ver. não, pior que o meu plano nas férias era estudar, né? Pra aproveitar um pouquinho porque se eu deixar as férias pra não estudar, aí eu caio de cabeça no degrau. Nossa, deixa eu ver. Se você quer estudar nas férias, eu vou ver se. Pera aí, deixa eu parar de gravar pra não vazar meus